Vamos bater um papo rapidamente sobre a regra dos 3/3 aplicados à pintura. Vamos lá, eu trouxe aqui o quadro branco para a gente fazer aqui alguns exemplos, né? Perceba que eu dividi, como se a gente tivesse dividido a nossa tela em 3 partes iguais, né? 2 paralelas na horizontal e 2 na vertical. Perceba esses pontos de intersecção, como prefiro, né? Então assim, antes de nós fazermos uma composição de uma imagem, seja essa imagem fotográfica, ou seja uma imagem feita no computador, ou uma imagem feita numa tela, que é o nosso objetivo, é interessante que a gente tenha uma ideia de composição, né? E a composição, para que fique mais agradável aos olhos de quem vai ver, é interessante que o nosso assunto central ele esteja mais ou menos dentro do que a gente vai fazer, dentro do nosso objetivo, do nosso trabalho, estejam nesses pontos. Vamos dar um exemplo? Faz de conta que aqui seja um desenho que nós queiramos fazer, uma praia. Perceba que a praia tem 3 elementos fundamentais que é interessante que tenha na nossa tela, né? No nosso trabalho, que é o quê? Uma primeira parte de terra, uma segunda parte de água e uma terceira parte de céu, ou vice-versa, né? Primeira, segunda. O interessante é que se você for fazer sua tela, é que nessa primeira aqui esteja a terra, aqui esteja a água e aqui esteja o céu. Nós teremos as 3 composições dentro de uma imagem, dentro de uma tela que vai ficar agradável para quem vê. Imagina se você põe uma faixa de terra mais ou menos aqui, outra faixa e isso aqui tudo de céu. Vai ficar desproporcional o nosso desenho. Obviamente que em muitos trabalhos esse é o objetivo, mas nesse caso não. Nós estamos fazendo um estudo sobre o estudo dos 3/3, né? Então olha só, digamos que nesses pontos aqui eu queira uma embarcação, queira um barco, né? Nesse ponto aqui na terra eu queira um garoto jogando bola com a garota. Nesse ponto aqui eu quero uma embarcação um pouco menor, né? Então assim, se você utilizar dessa regra dos 3/3, nós vamos fazer uma imagem, um desenho, uma pintura, uma fotografia mais equilibrada. Vai ficar melhor para quem quer ver, vai ficar melhor para quem quer assistir, vai ficar melhor para quem quer fazer uma foto que retrate, nesse caso aqui, retrate um dia de praia, né? Se você vai pintar um dia de praia, que essa garota está jogando a bola um pro outro, enfim, imagine isso aqui tudo verdinho, azul da cor do mar, o verde, aqui a terra, aqui tem, não necessariamente nós precisamos ser exatamente aqui, mais aproximado, né? Então assim, nós estamos nos preocupando com quem vai ver a nossa imagem. Nós estamos preparando algo que fique interessante para os olhos daqueles que querem ver ou assistir o objetivo do seu trabalho. Então assim, vamos dar uma olhadinha em alguns desenhos, algumas pinturas que eu fiz para você ver na prática como isso acontece. É agora. Vamos para a prática agora? Olha só, essas 3 imagens, elas têm claramente a aplicação da teoria dos 3/3 nela. Vamos fazer 3 linhas imaginárias aqui, né? Uma linha aqui, outra aqui, e as 2 nas verticais e as 2 nas horizontais. Nessa primeira pintura a gente percebe claramente, né? Essa rosa que é o objetivo central, né? Dessa imagem, o que o artista quis mostrar? Essas rosas. Então a gente percebe exatamente num daqueles pontos de interseção uma e mais ou menos num daqueles pontos de interseção a outra. Essa outra ela foge um pouquinho para o lado, mas se nós traçarmos aqui as linhas imaginárias, a gente vai ver claramente sendo abordado
elas nos pontos onde fique mais agradável para a pessoa que for dar uma olhada nessa obra, ficar agradável para os seus olhos. Imagina se essa rosa está aqui no cantinho ou então muito lá em cima, a gente não tem uma composição legal. Isso aqui foi um estudo que eu fiz de uma obra muito conhecida de um mestre, né, do impressionismo, Claude Monet, onde ele chama-se A Mulher de Sombrinha, né? Se a gente fizer esse mesmo estudo, a gente percebe o quê? Dois elementos, olha aqui, um elemento nessa primeira parte de baixo e ele usou outros 2/3 para colocar o céu. Mas se nós observarmos as nuvens, ela tem uma composição que torna agradável aos olhos. Obviamente que isso aqui é só uma réplica do trabalho dele, né? E a mulher, ela está totalmente centralizada, né? Se nós percebermos, olha, tem a primeira linha paralela está aqui, esse chão, juntamente com a sua sombra. A sombra dela está em um dos quadrantes, né? E aqui a gente tem o vestido dela, da cintura para baixo, na outra metade do desenho, e na outra terceira metade do desenho, né? Na primeira, digamos assim, de baixo para cima, na terceira, a cintura para cima. E a sombrinha, ela está em pontos de interseção de um daqueles pontos. Então, propositadamente, ele quis colocar ela centralizada, mas utilizando de uma composição para fazer o estudo dos 3/3. Percebe? Nesse caso aqui, nessa terceira imagem, né, nós vamos perceber o quê? Um dia chuvoso, né, com uma iluminação um tanto opaca, mas a gente percebe claramente aqui, ó, olhando primeiramente para as linhas na horizontais, né? A parte do chão, a parte central e a parte de cima. Na parte de cima estão as janelas, né? As janelas do trabalho, a copa da árvore. Na parte central nós temos o objetivo central, que é o casal com esse guarda-chuva, apaixonados, abraçados. E na parte de baixo, a parte do chão, onde está a sombra do casal. Olha, se a gente traçar aqui a linha vertical, você percebe claramente o objeto central desse trabalho, que é o casal, ele está literalmente nessa linha, quase que no trabalho todo. Ó. Se a gente pegar a sombra até a ponta do guarda-chuva, nós teremos ele exatamente. Então, o ponto de interseção é o guarda-chuva, né? Então, assim, qual era o objetivo central desse trabalho? Obviamente que tem aqui aquelas ruas de Paris, né? Tem um bairro lá chamado Montmartre, Pararés, mas o objetivo central é dar ênfase a esse casal. E o casal está exatamente em uma das linhas verticais da regra dos 3/3.